Meu marido pediu o divórcio, sem saber que eu ganhava $450.000. Ele zombou, eu me recusei a ficar preso a uma mulher preguiçosa e inútil. Mais tarde, ele se casou com minha melhor amiga, só para se engasgar com a própria arrogância ao descobrir meu sucesso. A expressão no rosto dele? Impagável. Thomas me entregou os papéis do divórcio com a expressão presunçosa de alguém que pensava estar prestes a deixar uma mulher sem dinheiro e sem nada. Ele havia calculado tudo com base no que acreditava sobre minha renda, meu valor, minha capacidade de sobreviver sem ele. Enquanto isso, meu telefone vibrou com outro e-mail do meu agente literário sobre direitos de publicação internacional. A ironia era deliciosa. Enquanto ele planejava sua estratégia de saída, eu construía um império que ele nem sabia que existia. Danielle observava da porta, provavelmente já planejando como gastar o que ela imaginava ser sua recém-descoberta liberdade de responsabilidades financeiras. $1.000 por mês de pensão alimentícia parece justo, declarou Thomas, colocando sua maleta na minha cama de hospital como se fosse apenas mais uma transação comercial, já que você não trabalha de verdade. Olhei para a tela do meu celular, onde a notificação por e-mail mostrava uma oferta de 7 dígitos pelos direitos de filmagem da minha série de livros infantis. Não trabalho de verdade, pensei. Se ele soubesse. Mas deixe-me levá-la de volta a como chegamos aqui, porque este momento de pura arrogância foi construído ao longo de 15 anos de engano cuidadoso. Não o meu, mas o dele. Antes de nos aprofundarmos na jornada de Raquel, se você acredita no poder da força silenciosa e em transformar a traição em triunfo, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a compartilhar essas histórias empoderadoras com mais mulheres que precisam delas. Eu tinha 22 anos e estava desesperadora quando Thomas me viu pela primeira vez naquele café apertado perto da Universidade Northwestern. Meus materiais de arte estavam espalhados em uma pequena mesa de canto, e eu tomava um único café com leite que tinha que durar a tarde inteira enquanto eu trabalhava em meus trabalhos de portfólio. Os empréstimos estudantis estavam me destruindo, e meus pais insistiam em sugerir que eu mudasse para algo mais prático, como administração ou ensino. Thomas apareceu ao lado da minha mesa sem aviso, sua sombra projetando-se sobre meu caderno de esboços. Isso é impressionante, disse ele, apontando para o meu desenho de um homem idoso lendo perto da janela. Você capturou algo que a maioria das pessoas jamais notaria. Ele era bonito, daquele jeito impecável e confiante que geralmente me intimidava. Calça caqui passada, camisa social, cabelo impecavelmente penteado, apesar do vento de Chicago. O tipo de homem que parecia ter todo o seu futuro planejado em 5 anos. Sou o Thomas, disse ele, sentando-se na cadeira oposta sem ser convidado. E você é incrivelmente talentoso. Assim era o Thomas, ousado, decidido, sem medo de se meter em qualquer situação. Em poucos minutos, ele me convenceu a lhe mostrar todo o meu portfólio, estudando cada peça com genuíno fascínio. Fez perguntas sobre técnica e inspiração que ninguém jamais se dera ao trabalho de fazer antes. Essa raposa, disse ele, demorando-se nos meus esboços do que viria a ser a raposinha valente. Há algo de especial nele. Ele tem personalidade, profundidade de sobra para uma ilustração infantil. Seu entusiasmo era contagiante. Ali estava alguém que não só entendia minha arte, mas também conseguia vislumbrar seu potencial de maneiras que eu jamais havia imaginado. Thomas trabalhava com marketing em uma empresa no centro da cidade e tinha grandes planos: abrir sua própria agência, viajar pelo mundo, construir algo significativo. Consigo te imaginar ilustrando para grandes editoras, continuou ele, virando cuidadosamente as páginas do meu caderno de esboços. Seu estilo ficaria ótimo em livros infantis. Já pensou em transformar essa raposa em uma série? Eu não tinha pensado, mas de repente consegui ver. Thomas tinha o dom de fazer sonhos parecerem realizáveis, de pegar minhas silenciosas aspirações artísticas e pintá-las com traços ousados e confiantes. Nosso namoro se desenrolou como em um filme romântico. Thomas me buscava em seu Honda Civic e nos levava para trilhas escondidas ou pequenas galerias que descobri online. Ele parecia genuinamente fascinado pelo meu processo criativo, muitas vezes sentado em silêncio enquanto eu desenhava paisagens ou pintava aquarelas de nossas aventuras. Você vê o mundo de forma diferente, ele me disse certa noite, enquanto estávamos sentados às margens do lago Michigan, observando o pôr do sol pintar o céu com tons que eu já planejava recriar em uma tela. Você percebe a beleza em lugares onde outras pessoas apenas veem a vida cotidiana.
Essas palavras significavam tudo para alguém que passará a infância sendo chamada de impraticável por parentes bem-intencionados. Thomas me fez sentir que minha visão artística tinha valor, que minha perspectiva importava de maneiras que eu jamais havia imaginado. 6 meses depois, ele me pediu em casamento com uma aliança de prata simples que comprará com a restituição do imposto de renda. O pedido aconteceu naquele mesmo café onde nos conhecemos, na mesma mesa onde ele viu meu trabalho pela primeira vez. Sei que não posso pagar o anel que você merece agora, disse ele, ajoelhando-se enquanto outros clientes fingiam não olhar. Mas eu prometo, Raquel, que vou construir uma vida em que você nunca mais terá que se preocupar com dinheiro, em que poderá se concentrar inteiramente na sua arte sem estresse com contas, aluguel ou qualquer uma dessas coisas práticas que matam a criatividade. Eu disse sim antes que ele terminasse de falar. Nosso casamento foi pequeno, mas perfeito, apenas familiares e amigos próximos no quintal dos pais dele. Sua mãe, Margarete, havia transformado o espaço com luzes de corda e vasos de vidro cheios de flores silvestres de seu jardim. Meus pais, pessoas práticas que nunca entenderam minhas atividades artísticas, pareciam encantados com a devoção evidente de Thomas e seus planos claros para o nosso futuro. Ele te ama de verdade, sussurrou minha mãe durante nossa primeira dança, ao som da música tocada no antigo aparelho de som do Thomas. Dá para ver na maneira como ele fala dos seus sonhos como se fossem os dele. Ele tinha razão. Naqueles primeiros anos, Thomas me olhava como se eu fosse algo precioso e raro. Ele me surpreendia com materiais de arte que não podia comprar, ou me levava a inaugurações de galerias, onde me apresentava a estranhos como a minha esposa, a artista, com um orgulho inconfundível na voz. Alugamos um apartamento minúsculo em cima de uma padaria no centro da cidade, e Thomas imediatamente transformou o segundo quarto em um estúdio para mim. Ele pintou as paredes de um branco vibrante, instalou luminárias extras e até construiu prateleiras personalizadas para meus materiais usando tutoriais do YouTube e ferramentas emprestadas. Todo artista precisa de um espaço de trabalho adequado, declarou, recuando para admirar seu trabalho. É aqui que você vai criar obras-primas. Todas as manhãs, eu acordava com o cheiro de pão fresco vindo de baixo e encontrava Thomas fazendo café na nossa cozinha em miniatura, já vestido para o trabalho, mas nunca com pressa de perguntar sobre meus planos para o dia. O que a raposinha valente está aprontando hoje? Ele perguntava, referindo-se ao personagem que eu vinha desenvolvendo com base em seus incentivos iniciais. Ele está aprendendo a ser corajoso o suficiente para atravessar o grande rio, eu poderia responder. Ou, ele está ajudando uma coelhinha perdida a encontrar o caminho de casa através da floresta escura. Thomas ouvia atentamente, oferecendo sugestões ou fazendo perguntas que me ajudavam a resolver os problemas do enredo. Ele se tornou meu primeiro público, minha caixa de ressonância, meu apoiador mais entusiasmado. Aqueles primeiros anos pareciam mágicos em sua simplicidade. As manhãs de sábado significavam feiras livres, onde eu desenhava vendedores enquanto Thomas encantava a todos, desde o vendedor de mel até a senhora idosa que fazia sabão com leite de cabra. As noites eram para cozinhar juntos em nossa cozinha apertada, compartilhar vinho barato e planejar férias imaginárias para lugares que ainda não podíamos pagar. Um dia, iremos à Toscana, dizia Thomas, estudando folhetos de viagem espalhados pela mesa da cozinha. Você pode pintar aquelas colinas ondulantes e os ciprestes pessoalmente. Um dia, eu concordava, acrescentando detalhes ao meu esboço dele lendo aqueles mesmos folhetos à luz de velas. O que eu não contei a ele foi que algum dia estava chegando mais rápido do que qualquer um de nós esperava. 3 meses depois do nosso casamento, vendi minha primeira ilustração profissional para uma revista para pais por $75. 6 meses depois, uma pequena editora demonstrou grande interesse em transformar a Raposinha Valente em uma série de livros ilustrados. O dinheiro começou modesto, $50 aqui, $100 ali, mas foi constante e crescente. Mais importante ainda, era meu. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu não dependia completamente da renda de outra pessoa. A sensação era emocionante, de certa forma, perigosa. Abri uma conta empresarial separada, dizendo a Thomas que era para fins fiscais e para manter meus ganhos freelance organizados. Na verdade, eu não tinha muita certeza do porquê de me sentir obrigada a manter meu crescente sucesso em segredo. Talvez fosse porque Thomas se orgulhava tanto de ser nosso provedor, de cumprir a promessa que fizera durante o pedido de casamento. Ou talvez algum instinto já estivesse me alertando de que a independência financeira era algo que valia a pena proteger.
Seja qual for o motivo, minimizei meus ganhos e deixei Thomas acreditar que seu salário de marketing era nossa principal fonte de segurança. Quando os cheques de royalties chegavam, eu os depositava discretamente e continuava vivendo como se ainda fôssemos os recém-casados em dificuldades, compartilhando jantares de lamen e sonhando com dias melhores. Você não precisa mais se estressar com dinheiro, Thomas me dizia sempre que eu expressava preocupação com uma compra grande ou uma despesa inesperada. Essa é minha responsabilidade agora. Seu trabalho é criar coisas bonitas e deixe que eu cuide da parte prática. E eu criei coisas lindas. Minha série Brave Little Fox encontrou sua editora, depois seu público e, por fim, seus acordos de merchandising. Clientes corporativos começaram a solicitar minhas ilustrações para campanhas publicitárias. Editoras internacionais começaram a demonstrar interesse em direitos autorais em línguas estrangeiras. Mas também criei algo mais durante aqueles primeiros anos, algo que eu não compreendia completamente na época. Criei uma base secreta de solidez financeira que se provaria inestimável quando tudo o que eu pensava saber sobre amor, lealdade e casamento desabasse ao meu redor. A mulher que Thomas agora tentava destruir financeiramente, na verdade, sustentava nossos estilos de vida há anos, construindo um império enquanto ele assumia o crédito pela nossa vida confortável. A ironia teria sido engraçada se não estivesse prestes a se tornar a arma perfeita em minhas mãos. A mudança aconteceu numa quinta-feira à noite de outubro, durante um dos nossos jantares habituais na casa de Anthony e Danielle. Fazíamos esses encontros mensais há 3 anos, revezando-nos como anfitriões, experimentando novas receitas e jogando jogos de tabuleiro até a meia-noite. Era a nossa tradição, a nossa maneira de nos mantermos conectados como casais, navegando pelo final dos nossos 20 anos. Danielle estivera estranhamente quieta durante o jantar, beliscando seu salmão e recusando o vinho que normalmente adorava. Anthony não parava de lhe lançar olhares encorajadores do outro lado da mesa, e notei sua mão pousando protetoramente em seu ombro sempre que passava por trás de sua cadeira. Temos algo para compartilhar, anunciou Danielle enquanto Anthony começava a retirar os pratos do jantar. Ela se levantou lentamente, colocando as 2 mãos na barriga ainda lisa, num gesto tão deliberado que só podia significar uma coisa. O sorriso que se abriu em seu rosto era radiante, transformando toda a sua aparência. Vamos ter um bebê. As palavras pairaram no ar por exatos 3 segundos antes de Thomas explodir da cadeira. Não Anthony, mas Thomas. Meu marido chegou primeiro em Danielle, envolvendo-a num abraço que a tirou do chão e durou muito mais do que qualquer abraço de parabéns deveria. Isso é incrível, exclamou Thomas, com a voz embargada por uma emoção que eu nunca tinha ouvido antes. Quando? De quanto tempo? Você já foi ao médico? Anthony ficou paralisado ao lado do balcão da cozinha, com os pratos ainda nas mãos, observando sua esposa ser homenageada por outro homem. Seu sorriso parecia forçado, quase doloroso, e ele não parava de me olhar com uma expressão que eu não conseguia decifrar. O resto da noite virou o show do Thomas e da Danielle. Ele os bombardeou com perguntas sobre datas previstas para o parto, temas para o quarto do bebê e possíveis nomes para o bebê. Ele sabia mais sobre sintomas de gravidez do que eu, tagarelando informações sobre remédios para enjoo matinal e recomendações de vitaminas pré-natais como se estivesse estudando há meses. Você já pensou em um plano de parto? Perguntou Thomas, inclinando-se para a frente com intensa concentração. Parto natural versus epidural, hospital versus maternidade. Thomas, interrompi gentilmente, talvez deixe que eles mesmos resolvam isso primeiro. Ele me lançou um olhar de pura irritação. Isso é importante, Raquel. Essas decisões importam. Danielle se deleitava com a atenção dele, sem tirar a mão da barriga enquanto respondia às suas intermináveis perguntas. Anthony ficava mais quieto a cada hora que passava, acabando por se recolher à cozinha para lavar a louça enquanto Thomas discutia estratégias de segurança para bebês e planos de poupança para a faculdade. Quando finalmente fomos embora naquela noite, Thomas não conseguia parar de falar. Os 15 minutos de carro para casa se transformaram em um monólogo sobre como era maravilhoso ver nosso grupo crescendo, como seria emocionante ter um pequeno por perto, como as férias em família se tornariam divertidas. Não é incrível, Raquel, disse ele, entrando em nossa garagem com uma velocidade incomum. Um bebê, o primeiro bebê do grupo. O jeito possessivo com que ele disse nosso me deu um nó no estômago. É o bebê deles, Thomas, do Anthony e da Danielle. Claro, disse-lhe rapidamente, mas algo em seus olhos sugeria o contrário.
Eu só quis dizer que todos nós faremos parte da vida desta criança, como tios e tias. Fui para a cama naquela noite com uma inquietação que não conseguia descrever, observando Thomas pesquisando sobre acessórios para bebês em seu laptop até quase 2 horas da manhã. Em poucas semanas, Thomas se transformou no consultor pessoal de gravidez de Danielle. Ele ligava para ela diariamente para verificar os sintomas de enjoo matinal, pesquisava os melhores obstetras da nossa região e, de alguma forma, sabia mais sobre a agenda de consultas dela do que Anthony. Dizem que o Dr. Martinez é excelente, anunciou Thomas durante o café da manhã numa terça-feira, lendo o texto no celular. Encontrei 3 avaliações que mencionavam especificamente sua postura com mães de primeira viagem. Como você sabe que Danielle está procurando um novo médico? Perguntei. Ela mencionou isso ontem, quando liguei para verificar seus níveis de náusea. A naturalidade com que ele discutiu as funções corporais da minha melhor amiga era perturbadora. Quando eles se tornaram tão íntimos a ponto de enjoo matinal ser uma conversa telefônica aceitável? Thomas começou a carregar biscoitos no carro para o caso de Danielle precisar deles durante seus passeios cada vez mais frequentes. Ele baixou 3 aplicativos diferentes de monitoramento de gravidez, configurando notificações para marcos semanais de desenvolvimento que ele compartilhava comigo durante o jantar, como notícias de última hora. O bebê está do tamanho de um mirtilo esta semana, ele anunciava. Você consegue imaginar algo tão pequeno que já tenha batimentos cardíacos? A gota d'água veio quando Thomas parou de fumar da noite para o dia, algo que eu vinha pedindo a ele durante todo o nosso relacionamento. Não é saudável ficar perto de mulheres grávidas, explicou ele, jogando o maço meio cheio no lixo com uma determinação teatral. O fumo passivo pode causar defeitos congênitos. Estou pedindo para você parar há 3 anos, eu disse calmamente. Isso é diferente, Raquel. Trata-se de proteger uma criança inocente. E quanto a proteger sua esposa, ele cerrou os dentes. Isso não tem nada a ver com você agora. Algumas coisas são maiores do que nossas preferências pessoais. Naquela noite, ouviu ao telefone com Danielle, falando sobre aulas de yoga pré-natal e supermercados orgânicos que vendiam produtos de limpeza seguros para a gravidez. Sua voz carregava uma ternura que eu não ouvia em minha direção há meses. 6 meses após a gravidez de Danielle, cheguei ao meu limite. Estávamos jantando na mesa da cozinha quando Thomas mencionou casualmente que poderia ser voluntário como treinador de uma liga de futebol juvenil. Achei que precisava praticar um pouco, disse ele, cortando o bife com uma precisão incomum. Sabe, para quando o bebê crescer. Larguei o garfo com um controle deliberado. Thomas, você está planejando ser o pai desta criança? Seu rosto ficou vermelho e sua mão permaneceu imóvel sobre a faca. Que tipo de pergunta é essa? Uma situação legítima. Você sabe mais sobre a gravidez da Danielle do que o próprio marido dela. Você mudou todo o seu estilo de vida em função das necessidades dela. Está fazendo planos de longo prazo que envolvem criar o filho de outra pessoa. Como você pode ser tão insensível? Explodiu ele, levantando-se abruptamente da mesa. Danielle precisa de apoio agora. Anthony trabalha 60 horas por semana e mal tem tempo para levá-la às consultas. Você nunca quis ter filhos. Você não consegue entender o que ela está passando. E você entende? Desde quando você se tornou especialista em necessidades maternas? A discussão se intensificou rapidamente a partir daí. Thomas me acusou de ciúmes, egoísmo e de não apoiar nossos amigos em um momento importante. Eu o acusei de infidelidade emocional e de abandonar o casamento pela fantasia de ter uma família de outra pessoa. Talvez se você demonstrasse metade do interesse pela vida das outras pessoas que você demonstra na sua carreira artística, ele retrucou, você entenderia o que é uma amizade de verdade. Dormimos em quartos separados naquela noite, a primeira vez em nosso casamento. Thomas se desculpou na manhã seguinte, trazendo-me café na cama e prometendo ser mais consciente dos limites. Mas seu comportamento não mudou. Na verdade, ele se tornou mais reservado sobre o tempo que passava com Danielle, alegando que a estava protegendo de estresse desnecessário ao não mencionar as conversas deles para mim. Quando Harper nasceu, numa terça-feira chuvosa de maio, Thomas foi a segunda pessoa a segurá-la. Nem eu, nem a mãe de Danielle, nem nenhum dos outros amigos dela, Thomas. Fiquei parada na porta do hospital, observando meu marido embalar a filha recém-nascida da minha melhor amiga, com lágrimas escorrendo pelo rosto.
Ela é absolutamente perfeita, sussurrou ele, e Danielle sorriu para ele com uma intimidade que me fez doer o peito. Anthony sentou-se na cadeira do canto, parecendo exausto e sobrecarregado, como um homem que acabará de testemunhar um milagre, mas não conseguia processar as implicações. Thomas, por sua vez, parecia completo, como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento, aquela criança, aquele propósito. As semanas seguintes ao nascimento de Harper se transformaram em um borrão nas visitas diárias de Thomas ao hospital, trazendo flores, roupinhas de bebê e um entusiasmo que beirava a loucura. Ele conhecia os horários de alimentação de Harper, seus padrões de sono, suas técnicas preferidas para rotar. Percebi, com horror crescente, que meu marido estava mais interessado no bem-estar daquela criança do que eu nos meus próprios marcos profissionais. Ela sorriu para mim hoje, relatava Thomas durante o jantar. Sorrisos de verdade, não apenas gases. As enfermeiras disseram que é cedo para sorrir socialmente, mas a Harper está claramente avançada. À medida que Thomas se aprofundava em seu papel de pai substituto de Harper, Anthony começou a desaparecer completamente do nosso grupo de amigos. Ele inventava desculpas para faltar a jantares, chegava atrasado a reuniões e saía mais cedo com vagas menções a prazos de trabalho. Quando eu tentava me conectar com ele, ele mudava de assunto ou alegava que o estresse excessivo o estava tornando uma companhia. Eu me vi cada vez mais isolado, vendo meu casamento se desfazer enquanto minha carreira, ironicamente, florescia. Editoras ligavam com novas oportunidades, acordos internacionais de direitos autorais se materializavam e minha conta bancária crescia constantemente. Mas o sucesso profissional parecia sem sentido enquanto minha vida pessoal desmoronava ao meu redor. Tarde da noite, enquanto Thomas estava na casa de Danielle ajudando com as rotinas de dormir e as mamadas noturnas, eu trabalhava em ilustrações com uma intensidade desesperada, despejando minha solidão e confusão em histórias infantis sobre animaizinhos corajosos encontrando o caminho de volta para casa através de florestas escuras. Percebi a ironia de que, enquanto meu casamento se desfazia, eu estava criando meu trabalho de maior sucesso sobre coragem, amizade e encontrar força na solidão. O que eu não esperava era o quanto Thomas abraçaria completamente seu papel não oficial de pai de Harper à medida que ela crescia. No segundo aniversário dela, ele era quem pesquisava sobre pré-escolas e debatia com Danielle os méritos da educação Montessori versus educação tradicional em longas conversas telefônicas que se estendiam até bem depois do jantar. Harper precisa de estrutura, mas também de liberdade criativa, Thomas me explicaria depois, como se eu tivesse perguntado sobre sua filosofia educacional. Danielle concorda que a pressão acadêmica tão cedo pode prejudicar sua curiosidade natural. Quando Harper fez 3 anos, Thomas insistiu em fazer a festa de aniversário dela na nossa casa porque tínhamos um quintal maior. Eu observei da janela da cozinha enquanto ele a empurrava no balanço que havia instalado no fim de semana anterior, um balanço que nunca havíamos discutido, nunca previsto no orçamento, que simplesmente apareceu numa manhã de sábado junto com o anúncio de Thomas de que a Harper precisa de equipamentos para brincar ao ar livre. Os outros pais naquela festa naturalmente presumiram que Thomas era o pai de Harper. Ele usou essa suposição como um casaco confortável, apresentando-se como o Thomas de Harper e discutindo os marcos do desenvolvimento dela com a autoridade casual de alguém que estivera presente em cada primeira palavra, primeiro passo, primeiro joelho ralado. Anthony sentou-se sozinho na nossa varanda durante a festa, tomando uma cerveja e observando sua filha chamar outro homem de Papai Thomas, enquanto seu pai verdadeiro se tornava cada vez mais invisível em sua vida. No jardim de infância, Thomas participava de todas as reuniões de pais e professores, conhecia as preferências de café da professora de Harper, a senhora Rodrigues, e tinha opiniões fortes sobre seu nível de leitura e desenvolvimento social. Ele trazia para casa relatórios detalhados dessas reuniões escolares, compartilhando o progresso de Harper comigo como se eu fosse uma amiga da família interessada, e não sua esposa. Ela está com um desempenho acima do esperado em compreensão de leitura, anunciou ele certa noite, agitando o boletim de Harper com orgulho paternal. A senhora Rodrigues acha que ela pode estar pronta para uma colocação avançada no ano que vem. Observei o rosto de Thomas enquanto ele falava, notando como toda a sua expressão se transformava ao falar de Harper. Era esse o olhar que eu esperava ver algum dia, se tivéssemos filhos juntos, amor puro e descomplicado, misturado a uma proteção feroz e orgulho genuíno. Em vez disso, eu via direcionado ao filho de outra mulher, enquanto nosso próprio casamento definhava por negligência. As fotos começaram a aparecer por toda a casa. As fotos da escola de Harper se juntaram às nossas fotos de casamento na lareira. As obras de arte de Harper cobriam nossa geladeira.
A carteira de Thomas estava abarrotada de fotos de Harper em várias idades, e o plano de fundo do celular dele alternava as fotos mais recentes dela como um santuário digital de um pai devoto. Enquanto isso, nossas conversas se transformaram em trocas superficiais sobre a logística doméstica e obrigações sociais. Thomas me atualizava sobre as atividades de Harper com entusiasmo, depois perguntava sobre meu trabalho com desinteresse educado, antes de voltar ao celular para mandar uma mensagem para Danielle sobre a rotina de Harper na hora de dormir ou os planos para o fim de semana. 3 anos se passaram assim, com Thomas se integrando cada vez mais à vida cotidiana de Harper, enquanto eu me tornava cada vez mais periférica no meu próprio casamento. Éramos colegas de quarto educados, dividíamos as despesas e ocasionalmente aparecíamos juntos em eventos sociais, onde Thomas passava a maior parte da noite discutindo as últimas conquistas de Harper com outros pais. A noite em que tudo mudou começou como qualquer outra terça-feira. Eu estava trabalhando até tarde no meu estúdio, dando os retoques finais em ilustrações para uma nova editora. Quando ouvi a campainha tocar, quase às 23 horas, Thomas estava em uma de suas reuniões com clientes, cuja frequência aumentara drasticamente desde que Harper começara a estudar. Abri a porta e encontrei Anthony parado na minha varanda, parecendo ter envelhecido 5 anos no último mês. Seu cabelo, normalmente arrumado, estava desgrenhado, suas roupas amassadas, e ele carregava um tablet apertado contra o peito como prova em um julgamento por assassinato. Precisamos conversar, disse-lhe sem rodeios. Dei um passo para o lado para deixá-lo entrar, notando como suas mãos tremiam levemente enquanto ele colocava o tablet na minha mesa da cozinha. Anthony era sempre preciso, metódico, o tipo de pessoa que depurava problemas de software com determinação paciente. Vê-lo tão agitado era mais assustador do que qualquer discussão aos berros. Olha só isso, disse-ele baixinho, abrindo o tablet para exibir o mapa com pontos coloridos marcando vários locais da nossa cidade. Os pontos formavam um padrão que me dava um nó no estômago. 3 noites por semana, consistentemente, o carro de Danielle aparecia no Riverside Inn, no centro da cidade, um hotel modesto que atendia viajantes a negócios e oferecia tarifas por hora, por motivos óbvios. Rastreamento por GPS do carro dela, explicou Anthony, com a voz carregada do tom oco de alguém que teve suas piores suspeitas confirmadas. Todas as terças, quintas e domingos à noite, nos últimos 3 meses, sempre entre 19 horas e 22 horas. Encarei as evidências, minha mente catalogando automaticamente a agenda de Thomas. Reuniões com clientes da conta Peterson às terças-feiras. Sessões de estratégia para a campanha de Morrison nas noites de quinta-feira. Reuniões de planejamento para a semana seguinte no domingo. Tudo mentira, todos álibis perfeitamente elaborados para um caso que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Há quanto tempo você suspeita? Perguntei. Sinceramente, desde que Harper nasceu. Talvez antes. Anthony esfregou os olhos com as costas da mão. Mas suspeitar e saber são coisas diferentes. Eu precisava de provas antes de poder agir. Ficamos sentados na minha cozinha por horas naquela noite, 2 cônjuges traídos examinando os destroços de nossos casamentos com o distanciamento clínico de investigadores. Anthony me mostrou extratos de cartão de crédito, recibos de hotel que encontrara na bolsa de Danielle, fotos do carro de Thomas no estacionamento do hotel, tiradas do prédio de escritórios do outro lado da rua. Nenhum de nós chorou ou se enfureceu. Estávamos ambos exaustos demais para dramas, esgotados demais por anos vendo nossos cônjuges se afastarem para desperdiçar energia em explosões emocionais. O que fazemos agora? Perguntei enquanto o amanhecer começava a entrar pelas janelas da minha cozinha. Anthony ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as evidências espalhadas sobre a minha mesa. Esperamos, disse-ele finalmente. Harper tem apenas 6 anos. Ela não merece ter seu mundo destruído por causa de fracassos adultos. Naquela noite, fizemos um pacto que definiria os próximos 9 anos de nossas vidas. Esperaríamos até que Harper tivesse idade suficiente para entender a situação antes de confrontar Thomas e Danielle. Enquanto isso, documentaríamos tudo. A natureza metódica de Anthony o tornava o investigador perfeito. Ele instalava softwares de rastreamento em dispositivos, fotografava evidências com registros de tempo e criava planilhas detalhadas documentando padrões de comportamento. Comecei a prestar mais atenção às interações de Thomas com Danielle durante as reuniões do grupo, notando as piadas internas, os olhares íntimos, a maneira como se moviam um em torno do outro com a familiaridade confortável de amantes em vez de amigos.
Nos reuníamos mensalmente para compartilhar informações, duas pessoas feridas encontrando uma força inesperada em nossa traição compartilhada. Anthony chegava com suas últimas descobertas, e eu compartilhava minhas observações de eventos sociais ou conversas. Era uma parceria estranha, construída sobre a devastação mútua, mas sustentada por um compromisso compartilhado de proteger Harper da verdade até que ela estivesse emocionalmente preparada para lidar com a situação. A investigação revelou a profundidade da farsa. As estadias em hotéis não eram aleatórias, seguiam um cronograma criterioso, elaborado para evitar suspeitas. As reuniões de trabalho de Thomas eram forjadas, com nomes falsos de clientes e prazos de projetos inventados. Danielle havia criado um elaborado sistema de álibis envolvendo amigos fictícios e compromissos imaginários. O que mais doeu não foi apenas o caso em si, mas a natureza calculada da traição. Não foi um momento de fraqueza ou uma atração espontânea que saiu do controle. Foi uma decepção deliberada e contínua que exigiu planejamento, coordenação e total desrespeito pelas pessoas que haviam prometido amar e proteger. À medida que Harper crescia, o envolvimento de Thomas em sua vida se intensificava em vez de diminuir, tornando nossa situação cada vez mais complexa e dolorosa de lidar. Então, eu adoeci. O diagnóstico de autoimunidade veio 3 anos depois da investigação secreta minha e de Anthony, atingindo-me como um trem de carga quando pensei que finalmente estava ganhando terreno na compreensão da profundidade da traição de Thomas e Danielle. O que começou como fadiga persistente e dor nas articulações evoluiu para algo que exigiu hospitalização imediata e tratamento de longo prazo. Eu esperava que Thomas se manifestasse. Apesar de tudo que eu sabia sobre o caso dele, uma parte tola de mim ainda acreditava que uma doença grave poderia lembrá-lo de seus votos de casamento, na saúde e na doença, para o bem ou para o mal. Em vez disso, suas visitas ao hospital tornaram-se cada vez mais superficiais, obrigações breves cumpridas com o mínimo de esforço para não parecer completamente insensível aos olhos da equipe médica. Como você está se sentindo hoje? Ele perguntava, parado perto da porta, como se estivesse pronto para fugir na primeira oportunidade. Cansado, eu respondia honestamente. O tratamento é duro, mas os médicos acham que é bom. Que bom que você está recebendo o tratamento que precisa. Ele olhava para o relógio, depois para o celular, para qualquer lugar, menos para mim, deitada naquela cama de hospital. Preciso ir. O trabalho tem sido uma loucura ultimamente. Trabalho. Trabalho constante. Os mesmos compromissos de trabalho fictícios que serviam de cobertura para seus encontros no hotel com Danielle. Enquanto isso, Harper me visitava todos os dias depois da escola. Aos 9 anos, ela chegava com a mochila cheia de lição de casa, espalhando planilhas de matemática na minha bandeja do hospital e pedindo ajuda com as tarefas de leitura. Ela me mostrava seus desenhos, me contava sobre o teatro do recreio e se aconchegava na cadeira de visitantes para assistir a desenhos animados na pequena televisão fixada na parede. Por que Thomas não vem te ver mais? Harper perguntou certa tarde, e sua pergunta inocente foi direto ao cerne da minha solidão. Ele está muito ocupado com o trabalho, respondi, sentindo o gosto amargo da mentira na minha língua. O papai Anthony diz que o trabalho nunca é mais importante que a família, disse Harper, com naturalidade, e então voltou a colorir um cartão de melhoras que ela estava fazendo para mim. Anthony preencheu discretamente o vazio criado por Thomas, cuidando da minha papelada médica, me levando a consultas especializadas e garantindo que eu tivesse tudo o que precisava durante os longos períodos em que Thomas estava visivelmente ausente. O contraste entre os dois homens tornou-se gritante e doloroso, um provava sua lealdade por meio de ações, enquanto o outro demonstrava suas prioridades por meio da negligência. Por 6 anos, Harper permaneceu minha companheira constante e fonte de alegria durante o período mais sombrio da minha vida. Mesmo com a melhora da minha saúde e a possibilidade de voltar para casa, ela continuou com suas visitas diárias, agora me ajudando com meus projetos de arte e me ouvindo ler capítulos dos meus livros infantis mais recentes. Mas algo mudou depois do aniversário de 15 anos de Harper. As visitas diárias pararam abruptamente. A princípio, presumi que fosse um comportamento normal da adolescência, os amigos se tornando mais importantes, as atividades sociais tendo prioridade, o distanciamento natural que acontece à medida que as crianças chegam à adolescência. Depois de uma semana sem vê-la, liguei para Thomas. Onde a Harper estava? Não a vejo desde terça-feira passada. A resposta de Thomas foi de desdém, quase de irritação. Ela tem 15 anos agora, Raquel.
Ela tem a vida dela, amigos, atividades, coisas de adolescente. Não se pode esperar que ela te visite todos os dias como quando era pequena. Mas algo em seu tom sugeria que a ausência de Harper era mais do que o desenvolvimento normal da adolescência. Quando mencionei isso a Anthony durante uma de nossas reuniões mensais, sua expressão se tornou sombria. Thomas andou conversando com Harper, disse Anthony calmamente, contando a ela coisas sobre você que não são verdade. A revelação me atingiu como um golpe físico. Que tipo de coisas? Que você está amargurado e com ciúmes da felicidade da família deles, que sua doença foi exagerada para chamar atenção, que você tem sido manipulador e possessivo, tentando acabar com o relacionamento dele com Danielle. As mãos de Anthony se fecharam em punhos na minha mesa da cozinha. Ele a convenceu de que você é o problema em tudo isso. O envenenamento sistemático de Harper contra mim foi talvez a coisa mais cruel que Thomas já havia feito. Esta criança, que fora minha âncora durante os piores anos da minha vida, que demonstrara mais lealdade e amor do que meu próprio marido, agora estava sendo manipulada para acreditar que eu era a vilã de uma história que ela não compreendia completamente. Tentei ligar diretamente para Harper, mas ela não atendeu. Enviei mensagens que não li. A adolescente que antes passava todas as tardes no meu quarto de hospital agora me tratava como uma estranha que ela queria evitar. Thomas conseguiu me isolar de todos que eu amava, acreditando que eu era fraca e doente demais para revidar. Ele subestimou quanta força pode ser forjada na fornalha da traição e do abandono. 2 anos se passaram assim, com isolamento crescente enquanto minha saúde se estabilizava e minha carreira disparava silenciosamente para um sucesso sem precedentes. As editoras competiam pela minha próxima série. Contratos internacionais de direitos autorais se materializavam mais rápido do que meu agente conseguia negociá-los. Estúdios de cinema ligavam para falar sobre direitos de adaptação. Mas o sucesso profissional parecia sem sentido quando minha vida pessoal foi sistematicamente destruída pelo homem que deveria me proteger e cuidar de mim. Então chegou a terça-feira que mudou tudo. Eu estava revisando ilustrações no meu laptop, dando os retoques finais na arte para o meu último contrato de publicação de um livro, quando Thomas entrou no meu quarto de hospital durante uma das minhas consultas de rotina. Mas este não era o Thomas envergonhado e culpado com o qual eu me acostumara durante suas breves e desconfortáveis visitas. Este Thomas caminhava com um andar arrogante, o peito estufado com uma arrogância que eu nunca tinha visto antes. E ele não estava sozinho. Danielle agarrou-se ao seu braço possessivamente, exibindo o sorriso triunfante de alguém que acreditava ter finalmente conquistado um prêmio que cobiçava há anos. Seu anel de noivado, um anel que um dia deveria ter sido meu upgrade, refletiu a forte luz fluorescente enquanto ela apertava o bíceps de Thomas, encorajando-o. Eles se vestiram para este momento. Thomas vestia seu melhor terno, aquele que eu ajudara a escolher para entrevistas de emprego anos atrás. Danielle havia arrumado o cabelo com perfeição e escolhido uma roupa que exalava confiança e vitória. Não era uma visita espontânea. Era uma apresentação que eles haviam planejado e ensaiado. Thomas aproximou-se da minha cama de hospital com um toque teatral, tirando um cartão de visita do bolso do paletó como um mágico revelando seu truque final. Ele o deixou cair na minha mesa de cabeceira com precisão deliberada, e o pequeno pedaço de papel cartão caiu com um baque forte na superfície. As informações de contato do meu advogado, anunciou ele, com a voz carregada de um tom de quem lhe dava o que acreditava ser uma notícia devastadora. Vamos nos divorciar. A audácia do momento, entregar os papéis do divórcio à sua esposa hospitalizada, revelou um nível de crueldade que eu desconhecia. Mas pior do que o momento foi a satisfação óbvia que ele sentiu com o que acreditava ser minha completa impotência para resistir. Danielle apertou seu braço novamente, incitando-o a continuar seu discurso preparado como um diretor incentivando um ator a pronunciar suas falas com mais convicção. Você não trabalha, continuou Thomas, cada palavra cuidadosamente escolhida para causar o máximo impacto. Então, você vai me pagar pensão alimentícia. $1.000 por mês parece justo, não acha? O absurdo de exigir apoio financeiro de uma mulher deitada em uma cama de hospital revelou o quão completamente ele havia compreendido mal a minha situação real. Mas suas próximas palavras foram planejadas apenas para ferir. Chega de ficar preso a uma mulher preguiçosa e inútil, zombou ele, com um desprezo tão completo e desdenhoso que finalmente entendi que todo o nosso casamento havia sido construído sobre mentiras. Era assim que Thomas realmente era quando pensava que eu não tinha poder para revidar. Cruel, calculista, completamente convencido de sua superioridade.
Danielle assentiu com simpatia ao lado dele, desempenhando seu papel de nova parceira compreensiva que apoiava sua difícil decisão de abandonar a esposa doente. Eles haviam construído uma narrativa elaborada em que eu era o vilão, o fardo, o obstáculo à felicidade merecida deles, o peso morto que impedia Thomas de atingir seu verdadeiro potencial. Mas, em vez do colapso que eles claramente previam, algo inesperado aconteceu. Anos de mágoa oculta e raiva reprimida cristalizaram-se numa determinação fria e clara. Senti uma estranha sensação de libertação me invadir, como se a crueldade de Thomas finalmente me tivesse libertado de qualquer culpa persistente por ter destruído a vida dele. Olhei para Thomas, depois para Danielle, e sorri genuinamente pela primeira vez em meses. Tudo bem, eu disse simplesmente. Vamos nos divorciar. Thomas piscou, claramente desviado do roteiro. Ele havia se preparado para as lágrimas, para uma barganha desesperada, para o colapso emocional que validaria sua narrativa sobre a minha instabilidade. Minha aceitação calma não fazia parte da performance cuidadosamente ensaiada. Tudo bem? A voz de Danielle falhou um pouco. Só isso? Você vai simplesmente concordar? O que você esperava? Perguntei, gentilmente, fechando meu laptop com cuidado. Você fez sua escolha. Estou simplesmente aceitando. Por trás da surpresa de Thomas, eu podia ver a confusão estampada nos rostos de ambos. Eles haviam planejado esse confronto esperando um drama que confirmasse a história deles sobre minha instabilidade emocional. Em vez disso, estavam obtendo a concordância serena de uma mulher que parecia quase aliviada com a notícia. Bem, ótimo, gaguejou Thomas, tentando se recompor. Que bom que você está sendo razoável. Ah, estou sendo muito razoável, respondi, e algo no meu tom fez-se mexer desconfortavelmente. Eles saíram do meu quarto de hospital naquela tarde com menos satisfação do que esperavam, mas ainda convencidos de que tinham vencido. Thomas não fazia ideia de que tinha acabado de acender o estopim da sua própria destruição. Assim que eles se foram, abri meu laptop e comecei a fazer ligações. Primeiro para o meu advogado, depois para o meu contador e, por fim, para o meu gerente de negócios. A mulher que passará anos minimizando seu sucesso estava cansada de fingir ser fraca. Naquela noite, fiz a ligação que mudaria tudo. Sarah, é a Raquel, eu disse quando meu advogado atendeu. Lembra daquela discussão que tivemos ano passado sobre proteção patrimonial, o registro de propriedade com o nome da minha empresa? Claro. Preciso que você cancele o contrato de aluguel do Thomas imediatamente. Inicie o processo de despejo amanhã de manhã bem cedo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Raquel, você tem certeza? Isso vai ser um choque para ele. É exatamente com isso que estou contando. 10 dias depois, enquanto eu ainda estava concluindo minha última rodada de tratamentos, meu telefone tocou com a confirmação que eu tanto esperava. O xerife havia entregue o aviso de despejo. Thomas tinha 72 horas para desocupar o local. Sua primeira mensagem de voz chegou em 1 hora. Que diabos é isso? A voz de Thomas estava estridente de pânico. Você não pode simplesmente nos expulsar. Isso é ilegal. Vou ligar para o meu advogado. Apaguei a mensagem sem ouvir o resto. A segunda ligação veio 20 minutos depois. Raquel, atende o telefone. Para onde vamos? Danielle tem que pensar em Harper. Não se pode simplesmente jogar uma criança na rua. Interessante como Harper se tornou rapidamente um escudo conveniente quando Thomas precisou se fazer de vítima. A terceira ligação foi diferente. Thomas claramente havia sido orientado, provavelmente por algum advogado que ele conseguiu contatar em cima da hora. Raquel, sei que você está chateada, mas precisamos discutir isso racionalmente. Vamos chegar a algum tipo de acordo até que o divórcio seja finalizado. Estou disposta a pagar um aluguel justo de mercado. Respondi a esta. Thomas, disse calmamente, a casa está registrada em nome da minha empresa. Você mora lá sem pagar aluguel há 8 anos, como uma cortesia que agora estou retirando. O cancelamento do contrato é totalmente legal. Seu advogado pode confirmar isso. Mas para onde devemos ir? Isso é entre você e seu advogado, respondi e desliguei. A beleza da minha posição jurídica residia na sua simplicidade.
Thomas nunca contribuiu para a entrada, nunca foi incluído na escritura, nem sequer pagou contas de serviços públicos. Ele morava na minha propriedade como hóspede, e hóspedes podem ser convidados a se retirar. Em uma semana, Thomas e Danielle foram forçados a morar com os pais dele, um acordo humilhante que expôs o caso à família dele. Margaret, mãe de Thomas, sempre se orgulhou de criar um filho com forte caráter moral. Vê-lo abandonar a esposa doente pela esposa do melhor amigo destruiu suas ilusões sobre o filho perfeito. 3 semanas depois, finalmente recebi alta do hospital. Anthony me pegou e fomos direto para a modesta casa de fazenda onde Thomas havia crescido. Era a hora do confronto que eu vinha planejando desde aquele dia terrível no meu quarto de hospital. No momento em que entrei pela porta da frente com Anthony ao meu lado, o rosto de Thomas perdeu a cor. Ele não esperava que eu me recuperasse tão rápido, e certamente não esperava que eu chegasse com reforços, especialmente os reforços que ele havia traído tão completamente quanto me traiu. Raquel, ele começou, mas eu levantei a mão para silenciá-lo. Harper estava lá, sentada no canto da sala, com uma expressão profundamente desconfortável. Aos 16 anos, ela tinha idade suficiente para sentir as tensões adultas girando ao seu redor, mas ainda era jovem o suficiente para se sentir confusa sobre seu papel em tudo aquilo. Danielle imediatamente tentou assumir o controle da situação, lançando-se num discurso defensivo que revelava o quanto ela se sentirá arrogante. Não sei por que todo mundo está sendo tão dramático sobre isso, declarou, levantando-se do sofá com uma autoridade teatral. Thomas e eu encontramos o verdadeiro amor juntos. Isso é algo para celebrar, não punir. Além disso, ela gesticulou em direção a Harper, os pais dele vão ganhar um neto de sangue agora. Isso tem que contar para alguma coisa. A audácia era de tirar o fôlego. Ela realmente acreditava que seu caso e a existência de Harper superavam todas as outras considerações, votos matrimoniais, lealdade, decência humana básica. Mas o que aconteceu em seguida valeu cada momento de dor que eu havia suportado na última década. Harper ergueu os olhos de onde estivera, olhando para as próprias mãos. Seu rosto jovem carregava uma maturidade que refletia tudo o que ela testemunhara e processara ao longo dos anos. Ela olhou diretamente para Thomas, o homem que fora seu pai por 10 anos, que comparecera a todos os eventos da escola e treinos de futebol, que priorizara as necessidades dela em detrimento do próprio casamento. Meu pai é o Anthony, disse ela com clareza, a voz carregada de convicção absoluta. É o único pai que eu quero. O silêncio que se seguiu foi profundo e devastador. O rosto de Thomas se desfez como se Harper o tivesse agredido fisicamente. Todos aqueles anos de reuniões escolares, histórias de ninar e treinos de futebol, reduzidos a nada pela declaração honesta de lealdade de um adolescente ao homem que de fato havia conquistado o título de pai? Danielle pareceu abalada, finalmente percebendo que a lealdade da filha era com o pai legal, não com o parceiro extraconjugal da mãe. Em uma frase, Harper destruiu toda a base da justificativa para a traição. Harper, começou Thomas, com a voz embargada. Não, ela interrompeu. Eu sei o que você fez. Papai, Anthony, me contou tudo. Como você e mamãe mentiram para todo mundo durante anos. Como você magoou Raquel quando ela estava doente. Como você me fez parar de visitá-la contando mentiras sobre ela ser ciumenta e manipuladora. A boca de Thomas abriu e fechou como um peixe ofegante. Então Anthony fez a revelação legal que completou a destruição de Danielle. A propósito, disse-lhe com silenciosa satisfação, puxando uma pasta do bolso, você e eu ainda estamos legalmente casados, Danielle. Nossos papéis de divórcio nunca foram finalizados devido a um detalhe técnico que preferi não corrigir. A cor desapareceu do rosto de Danielle quando as implicações a atingiram. Seu casamento com Thomas era completamente inválido. Ela não tinha legitimidade legal como esposa dele, nenhum direito a bens compartilhados, nenhuma proteção sob as leis de privilégio conjugal. Pior ainda, ela poderia enfrentar acusações de bigamia se alguém decidisse processá-las. Anthony foi meticuloso em seu planejamento de vingança, usando sua experiência técnica para explorar todas as brechas legais enquanto Danielle brincava de casinha com o marido de outra mulher. Thomas, desesperado para salvar algo do completo naufrágio de seus planos, fez uma última tentativa de intimidação. E daí, zombou ele, embora sua voz já não tivesse a confiança de antes. Você está doente, Raquel. Você estará falida em 1 ano e morta em 2. O que você vai realmente fazer?
Essa foi a minha deixa para a maior revelação de todas. Peguei meu celular com uma calma deliberada e abri meu aplicativo bancário, virando a tela para eles. Eu ganho 450 mil dólares por ano agora, disse baixinho. Sou um autor de best-sellers infantis com um contrato de produção cinematográfica em andamento. Quer ver meus extratos de royalties? O rosto de Thomas passou por uma série de expressões: confusão, descrença, choque, finalmente, um cálculo desesperado. No intervalo de 10 segundos, observei-o processar a reversão completa de tudo o que ele pensava saber sobre nossa dinâmica de poder. 450 mil dólares, ele repetiu lentamente, como se dizer o número tornasse menos real. Por ano, confirmei, rolando a tela do meu celular para ver as capturas de tela dos depósitos mensais. Cheques de royalties, acordos de licenciamento, direitos internacionais. Minha série Brave Little Fox está sendo traduzida para 12 idiomas. O acordo para o filme que mencionei? A Netflix acabou de dar sinal verde para a produção. Danielle apertou o braço de Thomas com mais força até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu praticamente conseguia ver seu cérebro recalculando tudo, a vida confortável que ela achava que estava conquistando, a segurança financeira que ela presumira que viria ao roubar meu marido, o futuro que ela havia construído em sua imaginação. A transformação de Thomas foi imediata e nauseante. Raquel, disse ele, com a voz subitamente adocicada pelo charme que usará quando nos conhecemos, talvez estejamos nos precipitando. Estamos juntos há 15 anos. Isso tem que contar alguma coisa. O que você está fazendo? A voz de Danielle se elevou até virar um grito estridente. Estou tentando salvar nossa família, respondeu Thomas suavemente, sem tirar os olhos da tela do meu celular. Raquel, podemos resolver isso. Vamos fazer terapia. Tirar um tempo para reconstruir o que tínhamos. A audácia era de tirar o fôlego. Minutos depois de exigir pensão alimentícia de sua esposa preguiçosa e inútil, ele estava pronto para se reconciliar, agora que entendia meu verdadeiro valor. Mas o grito de traição de Danielle cortou seu charme calculado. Você está falando sério agora? Depois de tudo que arriscamos, depois de todas as promessas que você fez? Ela se virou para encará-lo de frente, e eu vi o momento exato em que ela percebeu que Thomas a abandonaria no instante em que uma opção melhor aparecesse, exatamente como ele havia me abandonado quando achou que ela era a melhor opção. É isso que ele faz, eu disse baixinho para Danielle. Ele encontra alguém útil e o descarta quando deixa de servir aos seus propósitos. O pai de Thomas, que permanecerá em silêncio durante toda a conversa, finalmente falou de sua posição perto da lareira. Saiam, disse ele, com a voz carregada da autoridade de alguém que construiu um negócio de sucesso ao longo de décadas de trabalho duro e integridade. Vocês dois, saiam da minha casa. Pai, começou Thomas, mas seu pai levantou uma mão envelhecida. Eu te criei melhor do que isso, Thomas. Eu te ensinei sobre lealdade, sobre manter a palavra, sobre apoiar aqueles que te amam. Sua decepção foi devastadora. Saber que você abandonou sua esposa doente por essa situação me faz questionar tudo o que eu achava que sabia sobre o filho que criei. Em uma semana, Thomas foi demitido da construtora do pai, a posição confortável que ele presumia que sempre estaria lá como sua rede de segurança. Seu pai conseguiu que ele trabalhasse em um barco de pesca comercial, o tipo de trabalho exaustivo e perigoso que pagava salário mínimo e exigia saídas antes do amanhecer, independentemente das condições climáticas. A ironia era a justiça poética em sua forma mais pura. O homem que zombava da minha preguiça agora trabalhava 16 horas por dia puxando redes e processando peixes, voltando para casa exausto e fedendo a maresia, mal ganhando o suficiente para sobreviver em um pequeno apartamento que dividia com outros 2 tripulantes. Enquanto isso, seus antigos colegas cochichavam sobre sua decadência, garantindo que ele nunca encontraria um emprego comparável no meio empresarial local. A notícia sobre o homem que havia abandonado a esposa hospitalizada pela esposa do melhor amigo se espalhou rapidamente em nossos círculos. O colapso de Danielle foi ainda mais espetacular. Sem a renda de Thomas e sem direito legal a quaisquer bens compartilhados devido ao seu casamento inválido, todo o seu estilo de vida evaporou da noite para o dia. Anthony entrou com um pedido de modificação imediata da guarda, apresentando provas documentadas da infidelidade dela, do abandono das responsabilidades parentais e da instabilidade que seu relacionamento bígamo havia criado para Harper.
O juiz do Tribunal de Família foi particularmente severo com a fraude cometida por Danielle, observando que seu segundo casamento, inválido, demonstrava um padrão de desonestidade que a tornava inadequada como guardiã principal de Harper. Senhora Morrison, disse o juiz durante a audiência de custódia, suas escolhas criaram um ambiente de instabilidade e confusão moral que é prejudicial ao bem-estar de sua filha. Danielle foi obrigada a ter apenas visitas supervisionadas, tendo que trabalhar em 2 empregos de meio período apenas para poder pagar um apartamento do outro lado da cidade. Suas amizades cuidadosamente cultivadas, construídas com base em fofocas e conexões superficiais, não sobreviveram ao escândalo. Antigos amigos evitavam seus telefonemas e atravessavam a rua quando a viam em público. Ela se tornou um conto de advertência, sussurrado em jantares e clubes do livro, a bela mulher que destruiu tudo por um homem que, no fim das contas, a abandonou no momento em que alguém mais valioso apareceu. Thomas parou de atender às ligações dela em 3 meses, deixando-a completamente sozinha com as consequências da traição compartilhada. Mas a restauração mais significativa veio com o retorno gradual de Harper à minha vida. À medida que a verdade sobre a manipulação de Thomas veio à tona, Harper começou a entrar em contato timidamente por meio de mensagens de texto, depois telefonemas e, finalmente, visitas constrangedoras, mas genuínas, à minha casa. Desculpe, foi a primeira coisa que ela disse ao aparecer na minha porta 6 meses após o confronto. Eu deveria ter imaginado. Você nunca foi ciumento ou manipulador. Thomas mentiu para mim sobre tudo. No início, nossas conversas foram forçadas, nós duas lidando com os danos causados por anos de mentiras e manipulação. Mas, aos poucos e com cuidado, começamos a reconstruir a conexão que tínhamos compartilhado durante a infância dela. Harper estudava línguas em uma faculdade comunitária e sonhava em se tornar tradutora. Seus olhos brilharam quando lhe contei sobre as editoras internacionais interessadas em adaptar meus livros para o público global. Eu poderia ajudar você a traduzir suas histórias, disse ela, animada, durante um de nossos jantares de domingo. Imagine a raposinha valente ensinando coragem para crianças na Espanha, na Alemanha ou no Japão. Observar seu entusiasmo me lembrou porque eu a amei tanto quando criança. Ela herdou o caráter firme e a curiosidade intelectual de Anthony, não as tendências manipuladoras da mãe. Nosso vínculo renovado parecia mais forte do que nossa conexão original, construída com base na honestidade e no respeito mútuo, e não na inocência da infância. O pedido de casamento de Anthony veio em uma tranquila noite de domingo, enquanto estávamos sentados à mesa da minha cozinha, revisando os documentos legais que haviam finalizado nossos divórcios. Vínhamos nos encontrando semanalmente há meses, aparentemente para lidar com as consequências de nossas respectivas batalhas jurídicas, mas, na verdade, porque nos tornamos a âncora um do outro durante a tempestade. Sei que pode parecer cedo demais, disse ele, largando a caneta e olhando diretamente para mim, mas passamos por um inferno juntos. Conhecemos os piores momentos um do outro e ainda estamos aqui. O pedido dele não foi romântico no sentido tradicional. Não houve flores, nem gestos dramáticos, nem declarações apaixonadas de amor eterno. Em vez disso, foi prático, honesto e baseado em compatibilidade comprovada e valores compartilhados. Já sobrevivemos a traições, doenças e conflitos jurídicos como um time, continuou ele. Nossa parceria foi testada de maneiras que a maioria dos casais jamais enfrentaria. Acho que poderíamos construir algo real juntos, algo baseado em confiança genuína, em vez de mentiras bonitas. Apreciei sua honestidade sobre o momento e as circunstâncias. Não éramos 2 jovens se apaixonando pela primeira vez. Éramos 2 adultos feridos que haviam encontrado força na companhia um do outro. Preciso de tempo para pensar, eu disse a ele. Mas não vou dizer não. A possibilidade de construir algo genuíno com alguém que havia provado sua lealdade por meio de ações em vez de palavras era atraente. Mas eu queria escolher livremente, como uma celebração do nosso futuro, em vez de uma reação ao trauma que compartilhamos. 6 meses depois, eu estava no meu novo estúdio de arte, um cômodo amplo e iluminado na casa que eu havia recuperado de Thomas, agora transformado em algo inteiramente meu. A luz do sol entrava pelas janelas que eu havia ampliado, iluminando telas cobertas com ilustrações para minha mais recente série de livros. Meu telefone vibrou com outra ligação de um executivo de Hollywood interessado em direitos de adaptação. O acordo para o filme que eu havia mencionado casualmente durante aquele confronto estava agora em fase de pré-produção, com dubladores de primeira linha contratados para dar vida à raposinha valente nas telas.
Minha saúde se estabilizou completamente com o tratamento adequado e a redução drástica do estresse resultante da remoção de pessoas tóxicas da minha vida. Mais importante ainda, aprendi a me valorizar adequadamente não apenas pelo meu sucesso financeiro, mas pelo meu valor como pessoa que merecia lealdade, honestidade e respeito. A mulher que antes escondia suas conquistas para proteger o ego frágil do marido agora construía um império com confiança, tomando decisões baseadas no que servia aos meus objetivos, em vez do que deixava os outros confortáveis. Todas as manhãs, eu acordava grata pelo divórcio que me libertou para me tornar quem eu sempre deveria ser. Thomas me chamou de preguiçosa e inútil, mas suas palavras cruéis se tornaram o catalisador para que eu reivindicasse todo o meu poder e criasse a vida que eu realmente queria. E a expressão no rosto dele quando percebeu o que havia perdido? Absolutamente impagável.